Fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Papo na Boa. Hoje eu tô tendo uma honra enorme. Imagina você ter um senador da República para conversar aqui com você. E hoje eu tô tendo essa honra. Senador Eduardo Girão, muito obrigado por topar bater esse papo aqui. O Senado da República, que eu considero uma das instituições mais importantes do Brasil, porque é totalmente democrática. Cada estado tem 3 senadores, está lá. E isso é muito importante, apesar de ter vários riscos na imagem do Senado nos últimos anos, né? A gente vai falar disso. Mas obrigado demais por topar bater esse papo. Pelo que eu sei, é o primeiro podcast aqui no Ceará e no Brasil, nesse formato que você participa, né? Verdade. Uma honra para mim, viu? É uma honra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Dá as boas-vindas para a galera e vamos começar. Muito obrigado. Qual é a minha câmera aqui? Aqui a sua, essa aqui. Essa é daqui, né? Ó, gente, paz e bem. Feliz aqui em estar com o Eric. Há um tempo que a gente vem combinando, agendando, mas finalmente deu certo. E dizer que você falou tudo agora, né? Você disse que o Senado ele está apartado da sociedade. Sim. E é verdade. Tinha tudo para ser a casa revisora da República, onde tivesse ali mais democracia. Mas hoje a gente vê apartado da sociedade, vê que precisamos aproximar o povo daquela casa. E eu estou fazendo o meu trabalho com todas as limitações e imperfeições que eu sei que eu tenho, mas com o objetivo de colaborar para que o brasileiro, o cearense, o fortalezense, goste mais de política. Discuta mais. Não, né? Goste mais, que é uma coisa que Platão falou, 350 anos antes de Cristo. O destino das pessoas boas e justas que não gostam de política é serem governadas por pessoas nem tão boas e nem tão justas que gostam de política. Então, as pessoas têm que gostar, têm que participar da vida política. Quando as pessoas de bem se afastam, os maus vêm lá e ocupam o espaço, porque não tem vacância, né? E assim, a única hora que eu pego no celular, senador, é a hora que eu vou falar só um pouquinho do nosso convidado, porque aqui é um currículo grande, rapidinho, né? Luiz Eduardo Grangeiro Girão, político brasileiro. Hoje está afiliado novo, a gente vai falar disso, dessa mudança. Casado com Márcia Valéria, pai do Luiz Henrique, Ana Cecília, Luiz Davi, Maria Eduardo e Manuela, né? Fez a fábrica foi boa. Empresário, atua nas áreas de hotelaria, de transporte de valores, segurança privada. Em 2004 fundou a Associação Estação da Luz, também é uma entidade sem fins lucrativos. Em 2017 assumiu a presidência do Fortaleza Esporte Clube. Inclusive, acredito eu, sou Ceará, tá? Sou vozão, mas acredito eu que a guinada do Fortaleza, no caso de gestão, já começou ali na sua gestão, e o Marcelo Paes hoje faz uma coisa excepcional que até alvinegros batem palma, né? Então, isso foi bacana também. Sempre teve à frente de iniciativas em defesa da vida, desde a concepção, e contra as drogas, dentre outras coisas, né? Aqui, se eu for continuar lendo, mais importante, se candidatou e foi eleito senador pelo Ceará, obtendo 1.325.786 votos. Eu gosto de falar o número exato, porque cada voto importa e conta, né? Grande senador. Tudo certo aqui? Tudo certíssimo, só que essa parte empresarial eu deixei, né? E eu comecei muito novo trabalhando com meu pai, né? E nessa área de terceirização e cresci dentro da empresa, mas Deus abençoou para que a gente vendesse. Então você conseguiu crescer a empresa para depois... E mergulhar na missão de vida que eu estou hoje, que é a política, né? Eu vejo política como missão de vida e é difícil eu penso assim, é difícil você estar com um olho no peixe e outro no gato, né? Então, graças a Deus, eu estou podendo concentrar todas as minhas energias lá no Senado, defendendo o Ceará, defendendo o Brasil. Legal. Inclusive, eu fui um dos seus eleitores na época que era para tirar o mal maior, e que a gente não queria lá uns fulano de tal. Votei, apesar de não conhecer muito a época, né? Mas votei no senhor para Senado. Então, obrigado pela confiança. É um representante meu aqui. Senador, antes de começar o papo, a gente sempre gosta de falar dar um recado dos nossos patrocinadores, que é que fazem tudo isso acontecer, senão não teria, né? A gente tem aqui a B3X Investimentos, que é uma consultoria de finanças pessoais, investimentos. A maioria dos brasileiros, isso inclusive é tema para vocês lá no Congresso Nacional, é endividado. Eu sou um dos caras que apoio, que era para ter finanças pessoais no currículo, na grade, né, curricular. E essa consultoria ajuda você primeiro a organizar a casa,
né, para depois começar a investir. E quando a gente fala em investimento, muita gente pensa que para investir precisa de 10 mil, 100 mil reais. Não. Com R$1.000 por mês, R$500 por mês, essa consultoria já te ajuda a montar uma carteira, que é a B3X. Então, eles são muito atenciosos, ajudam demais, principalmente a organizar a vida financeira para depois começar a investir. A gente tem também a Splash Produtora, que é esse espaço aqui que a gente está aqui. Qualquer pessoa que quer fazer uma live, gravar um curso, fazer um podcast como eu, tem vários cenários, dá para vir fazer aqui e são parceiros, o melhor custo-benefício você vai encontrar aqui na cidade. Papo dado, recado dado, vamos que vamos começar nosso papo. Senador, o primeiro ponto que eu queria trazer para você era a questão da sua, como foi essa gestão à frente do Fortaleza. Antes da gente falar de política e tudo, porque assim, quando a gente vai conversar com muita gente que se envolve em clubes, a gente fala assim, o cara tem que ser muito doido, porque todo mundo já tem muito problema na vida e eu vou para presidir um clube porque é muito problema, a gente sabe, com certeza. Qual foi a tua motivação principal, além de ser torcedor do clube, claro, de querer ir assumir uma gestão dessa para mudar um pouco do cenário que estava lá? Rapaz, isso aqui já daria um podcast, essa história. Pois é, pode ser outro episódio, né? A gente, eu lembro com muito carinho de tudo, porque eu estava morando fora do Brasil, né? Eu estava num projeto familiar, reunindo os filhos do primeiro casamento com os filhos do segundo casamento. E o Fortaleza, para mim, é meu amigo de infância, né? Meu pai viajava muito e tal, quando eu era pequeno, e eu dava um jeito para acompanhar no radinho, ou pegar uma carona para ir até para o interior assistir jogo do Tricolor de Aço. E aí, eu morando nos Estados Unidos, em 2017, o Fortaleza, numa situação muito difícil, né? Eu acompanhando como torcedor, né? Mas acompanhando cada comentário de lá, vendo as rádios, vendo... E alguns amigos em comum, né? Eu falo o nome dele, o Geraldo Luciano, por exemplo, que disse, Girão, vem para cá ajudar a gente, vem para cá porque está precisando do nome aqui para pacificar, a situação está difícil. E isso sem o senhor nunca ter se envolvido na conselho, nada? Não, nada, zero de dirigente. Eu apenas, em momentos chaves do Fortaleza, né, sem que ninguém soubesse, né, eu falava com o presidente da época, vários presidentes, onde eu ajudava num bicho, né, numa remuneração em momentos chaves. Certo. Mas foi emblemático, porque eu estava nesse projeto familiar, tinha acabado de chegar há pouco tempo, e o Fortaleza degringolando, saiu do campeonato cearense, saiu do campeonato da Copa do Nordeste, eliminado precocemente da Copa do Brasil, né? E ainda estava na Série C. Pertinho de começar a Série C. Sim. E o clube com dívida, o clube com problemas de gestão, o clube com problemas de brigas internas. E aquela situação toda, eu sou uma pessoa de missão, né? Eu sou cristão e vou muito pela intuição, vou muito pelo chamado e senti no meu coração que era a hora de dar a contribuição para o clube. Estou encurtando aqui muito, porque tem bastidores, sim. Né? E eu volto, deixo a família lá, né? Combinei com a minha esposa, que é torcedora alvinegra, do seu vozão. A Márcia, que é jornalista, sim. Ela é torcedora de ir para o estádio, ir para a torcida organizada. E aí veio o primeiro sinal, porque eu mostrei para ela, a situação do Fortaleza está essa aqui, ó. Se raspar tudo que tem na conta, a conta do chá para ficar o Campeonato Brasileiro. Mas aqui é o seguinte, eu ali fui praticamente mostrar a situação sabendo que iria receber um não, né? E tinha que aceitar, porque o projeto da família, a família é a base de tudo. Sim. E ali ela disse, olha, se tiver que baixar de padrão, a gente baixa, eu não tenho o direito de tirar o brilho dos seus olhos. Eu sei que você ama esse clube, vamos, é durante 6 meses e tal. E eu fiz um pacto com a diretoria do Fortaleza, né? E disse, olha, ganhando ou perdendo, não tem como eu ficar. Eu vou ficar esse tempo, vou ser o primeiro a chegar, o último a sair, mas eu não tenho, a minha família está lá, eu tenho que voltar para a família. Sim. E aí começou a trajetória. Altos e baixos, ganhava, perdia, aquela coisa toda na Série C. E escapei de apanhar umas vezes lá, porque eu sempre fui muito de bastidor. Sim. Né? E às vezes a torcida estava num clima. Não lembra? Entende as decisões. Não, e a torcida estava num clima de paranoia. O clube estava 8 anos na Série C. Sim.
E a torcida com intolerância muito grande. E o Fortaleza empata um jogo no Presidente Vargas com o Remo. E a gente estava ali ainda entre os 4 e tudo, mas a torcida não aceitou aquilo. Aí começou a voar a cadeira, não sei o quê. Sim. Eu passando lá, pegaram os jogadores da gente. Bateram nos jogadores, né, da gente. E aquele momento foi muito emblemático, porque não podia mais contratar ninguém. A gente já estava com o elenco, era aquilo e pronto. E os jogadores querendo ir embora, né? E a gente foi falando na casa um com o outro. O Marcelo Paes ajudou muito, né? O Papelim. A gente conseguiu segurar e se fechamos internamente para ir para aquela reta final do campeonato. Tem a história do perdão do Clodoaldo, que dá outro podcast também, só essa história do perdão do Clodoaldo, que para mim foi a virada da chave, né? E o Fortaleza consegue ali, com bênçãos de Deus, né, o trabalho de todos. A gente foi conversando com ex-presidentes, com funcionários, com jogadores. Já estava fazendo política, né? No clube ali, né? Porque a política é a arte de dialogar, né? Do diferente, né? De você tentar pacificar. Eu acho que é isso que nós estamos precisando em todas as esferas da sociedade. E aí o que foi que aconteceu? O Fortaleza sobe, né? Sobe durante os 6 meses que eu estava lá. Foi uma pressão enorme para eu ficar, né? A torcida pedindo, pá, mas eu disse, não, pode confiar que o meu vice, que eu escolhi, que é o Marcelo Paes, é um cara que tem os valores, que tem os princípios, e eu acredito que ele vai regar essa semente do Fortaleza. Foi quando o Rogério Ceni veio, também, a torcida ficou mais tranquila, né? E aí eu pude voltar, né, para a vida e fiquei assistindo o Fortaleza dar um show na Série B. E desde então só sucesso, né? Subiu para foi quase um foguete, né? Sul-Americana, Libertadores. Fez coisas realmente inimagináveis. E o que é melhor? Deixou os alvinegros babando. O que eu acho bacana é isso. Antes existia a rivalidade tem que ser sadia. Sim. Mas antes existia, não sei se você lembra, as rasteiras. Sim. Né? Aquela coisa de querer realmente o mal do outro. Ainda tem isso. Mas tá minimizado. Tá minimizando porque é o seguinte, o exemplo tem que vir de cima, Eric. Né? Então a primeira coisa que eu fiz como presidente do Fortaleza, assumi a cadeira do Fortaleza, eu fui visitar o Robson de Castro, teu presidente do Ceará. Sim. Que a gente tem que ter o maior respeito pela instituição centenária do Ceará. Porque um às vezes vive também por causa do outro, né? Eu digo, a torcida às vezes não gosta que eu fale do Fortaleza, mas são irmãos, são clubes daqui, nada é por acaso. E eu fui visitar o Robson e disse, Robson, tá morrendo 5, 6 torcedores por clássico rei aqui. Naquela época, mais ou menos essa média. Só porque o cara tá com a camisa do Fortaleza no terminal de ônibus, vai, o outro agride e faz besteira. Vamos começar a dar o exemplo de cima? Vamos fazer uma parceria juntos? E o Robson foi super decente, super correto, disse, vamos sim, vamos fazer, tá precisando disso. E nós começamos. Primeiro clássico rei entre a gente. Eu fui para o camarote do Ceará, eu com a camisa do Fortaleza, ele com a camisa do Ceará. A imprensa nunca tinha visto aquilo, pá, batendo foto. A torcida lá em cima. Por que esses... Parecia ET, 2 ETs, né? Sim. E ali começou o pessoal a entender. Depois a gente botou os jogadores do Ceará entrando alternados com os jogadores do Fortaleza. O mascote Leão com a bandeira Paz com as cores do Ceará. O vovô com a bandeira Paz com as cores do Fortaleza. E isso começou a entrar na cabeça. Olha o resultado. Hoje em dia, raríssimo ter uma morte em futebol. Fica muito ligado às organizadas ali. Mas raríssimo. Caiu quase a zero. Sim. Enquanto a violência do Estado absurdamente aumentou. Sim. Então, realmente, tem um efeito. O exemplo tem que vir de cima. Nós podemos ser, Eric, você tem um pensamento político, eu sei que você vai entrar agora nesse assunto, nós podemos ser adversários nos campos das ideias também. Né? Adversários no futebol e no campo das ideias. Por quê? Mas jamais podemos ser inimigos. Sim. Sabe por quê? Porque nós somos irmãos, filhos do mesmo Deus. Então, é a tolerância, é o respeito. A regra da boa convivência é o respeito. Com certeza. E aí, senador, depois dessa experiência como gestor do Fortaleza, exitosa e com esperança, e que acabou dando certo, veio a ideia de entrar na vida pública. Política você já fazia, mas política pública partidária. E aí você colocou seu nome à disposição, foi eleito senador. E eu queria saber do senhor, por exemplo, tem muito senador que se elege, vai lá e fica tranquilo, participa, mas não se destaca, não faz, vou dizer, faz nada, alguns, né? Muitos fazem muita coisa. Mas você chegou lá e você decidiu, não, eu quero pegar as pautas que eu acredito e trabalhar.
Como é que foi essa decisão? Porque tem muita gente que chega lá e se acomoda. 8 anos, estou aqui tranquilo. Olha, já que a gente está num espaço que a gente tem tempo, né, que eu quero te agradecer mais uma vez o convite, eu volto para os Estados Unidos e a minha vida ia ser lá nos Estados Unidos, né, com esse projeto familiar. Nunca tive interesse em entrar na política, apesar de sempre defender causas, né, que têm a ver com a política. As causas de defesa da vida, contra as drogas, a favor da família, contra a corrupção. Eu sou um lavajatista, podemos dizer assim. Fui inspirado pela Lava Jato. Vibrava em cada operação da fase da Lava Jato. E eu acompanhando tudo aquilo de fora. Lembre-se que a pressão para eu ficar no Fortaleza era enorme para eu continuar no Fortaleza, mas eu fui. Né? Se eu tivesse algum interesse político, eu teria ficado no Fortaleza. Mas o meu interesse com Fortaleza é como religião, é sagrado. Fui para os Estados Unidos e o meu projeto era lá. Acompanhando a vida, o Fortaleza, a vida política, mas lá. Acontece uma tragédia na escola que os meus filhos estudavam nos Estados Unidos. Um atirador, garoto de 18 anos, comprou uma arma automática no Dia dos Namorados, dia 14 de fevereiro de 2018, no ano das eleições, eu lá, com um projeto lá, no ano das eleições. Ele entra na escola, minha filha, os dois filhos meus, a minha mais velha e o meu mais velho, os dois juntos lá na escola, e começa o massacre. Você presenciou e eu presenciei porque é o seguinte, nesse dia, eu nunca ia buscar, o sistema funciona nos Estados Unidos, vai buscar a criança, o adolescente, né, em casa e deixa em casa, na porta de casa. Eu nunca ia buscar. Mas nesse dia era a final, se eu não me engano, da Copa da UEFA. Queria pegar e assistir. E eu fui pegar um pouquinho mais cedo, 15 minutos mais cedo, para ir assistir no restaurante brasileiro que tinha lá. Pra assistir assim. Rapaz, quando eu chego, uma escola grande, 3.000 alunos, se eu não me engano. E o meu filho liga. Papai, soou o alarme aqui, eu estou saindo. Eu disse, meu filho, está tudo bem? Ele disse, não, papai aqui vive soando, não é nada não, fica tranquilo, já estou saindo, já está quase no final. Quando eu desligo o telefone, ele liga de novo. Papai, não é um alarme falso agora. Então, os guardas estão pedindo para a gente correr aqui porque tem um atirador dentro da escola. Aí eu disse, filho, cadê você? Não, já estou quase na porta de saída, então estou aqui fora. Aí lá vem ele. Cadê sua irmã? Nossa. Não consegui falar com ela. A minha filha é o seguinte, ela é totalmente digital. Antes de você discar, ela já está atendendo. Sim. Não atendeu. O telefone tocou, não atendeu. Aí, nessa hora, eu me preocupei. Mais ainda, porque a resposta é muito rápida. Estava lá a SWAT chegando com helicóptero, com carro, as redes de TV, rápido. Sim. E eu vendo aquilo tudo, os pais desesperados. E eu disse, rapaz, o negócio é grave aí. E nós nos ajoelhamos, eu e meu filho, começamos a orar, né, no meio daquele caos. E quando termina, meu filho tem uma espiritualidade. Papai, eu senti no meu coração que ela está bem, fique tranquilo. Ele disse, foi, filho. Ele falou com uma firmeza. Foi o mesmo que disse que o Cassiano não, foi o mesmo que disse, estava atrás do gol comigo, que ia fazer o gol. Que o Fortaleza vai empatar. E eu confesso para você que ali já estava no final, ele disse, papai, fique tranquilo. Aí ele disse isso, o telefone toca. É a minha filha desesperada, chorando e dizendo que estava saindo na fila indiana com o FBI, porque ela viu tudo. Nossa. Né? E o professor dela foi assassinado em sala de aula, com um tiro na cabeça, morreu lá nos olhos. Outras coleguinhas no corredor. Por um milagre, ele não entrou e fez com um grupinho da minha filha. Então, aquilo para mim foi muito forte, porque eu trabalhei com empresa de segurança. Eu conheço profissionalmente essa coisa. Eu já perdi muitos vigilantes por causa da arma. Sim. Tanto é que eu fiz um movimento, quando eu era diretor da empresa, de substituir armas letais por armas não letais, os tasers. Exatamente. E aí, aquele assunto me tocava, porque eu perdi muita gente próxima, né? Sim. E acontece um negócio desse nos Estados Unidos, né? Com a Você família. pensava que estava lá bem tranquilo, outro país. E naquele momento eu fiquei muito mais grato a Deus. Eu sempre fui muito grato, mas naquele momento, pelo livramento da minha filha,
Eu sempre recebi convite para entrar na política, sempre, pelas causas, mas eu nunca quis. Eu digo, rapaz, isso não é para mim, sou tímido, não gosto. Mas naquele momento eu disse, meu Deus, se alguém me convidar, está nas suas mãos, se alguém me convidar agora, eu acho que eu tenho a obrigação de servir, porque eu sabia que esse discurso de arma de fogo ia entrar na campanha presidencial. Né? Porque estava se desenhando isso naquele momento. Sim. E aí eu disse, esse assunto eu conheço um pouco e eu quero fazer o contraponto. Tem uma vivência, né? Tem uma vivência. E aí aconteceu, o capitão Wagner me chama, né, para entrar. Na época ele falou em deputado federal. Eu disse, tudo bem, qualquer posição e tal. Quando eu vi que... Olha só a história. Estou revelando, talvez, eu acho que é a primeira vez, porque tem espaço. Sim. Quando, em algumas reuniões que a gente teve, ele disse... conversando, e eu dando corda para ele ir para senador. Eu dando corda para ele ir, rapaz. E ele disse, não, eu tenho um compromisso, deputado federal, com os outros. Eu digo, sim, aí... E quem vai para o Senado? Não, o Senado está difícil, tá favas contadas, é o Cid, é o Eunício. Um é o presidente do Senado, o outro é governador, 2 vezes, não tem... Eu disse, cara, o povo do Ceará não vai ter... Uma opção. Uma opção, vai ter que votar sim. Não, o cearense é libertário, não. E aquilo foi me incomodando e eu dando pressão nele. Cara, tem que ser tu, tem que ser tu, vamos lá, vamos... Aí ele teve uma hora que ele se apurrinhou e disse, vai tu. E tu recebeu nos peitos. Aí eu digo, rapaz, eu sou de missão. Eu sei que é quase impossível um negócio desse. Mas vamos colocar o nome, vamos colocar as causas. E aí a gente foi com esse espírito. Eu só tive perna para andar, Eric, em 60 municípios. Você sabe que nós temos 184. Sim, sim. Eu só tive perna, estrutura de carro para andar em 60 municípios. Você estava colocando seu nome a primeira vez na capital, talvez não era conhecido, imagine no interior. Imagine, né? no interior. Sim. E aconteceu aí, eu digo para você, espiritualmente falando, aconteceu um alinhamento, né, universal aí para que tudo desse certo para que a gente fosse eleito. Né? A boa vontade do povo cearense, sim, de querer mudança, da rejeição do nome do presidente do Senado Federal, mesmo sem usar o Fortaleza Esporte Clube, como às vezes o pessoal... Mas você tem que mostrar a gestão. Disse, não, Fortaleza é sagrado. Tem que mostrar no programa, tinha poucos segundos no tempo de televisão. Disse, para o pessoal associar seu nome. Não, Fortaleza não. E a torcida do Fortaleza viu, né? Pô, esse aí é aquele que foi ex-presidente, e começou a fazer um movimento espontâneo. O capitão Wagner, muito conhecido em Fortaleza também, e me levou, me apresentou, sou muito grato a ele. E a coisa aconteceu de a gente ganhar por 11.900. Apertado, né? Isso para uma eleição do Senado. Que a eleição do Senado é quase uma eleição de governador, né? Equiparando, majoritária, né? Então, por uma diferença dessa, eu fico imaginando, talvez você, nos seus melhores sonhos, não imaginasse, né? Queria, mas não imaginasse. Ali foi um milagre. Né, que as pessoas de bom coração, cearenses, da Terra da Luz, que me deram essa oportunidade. E eu sei das minhas inúmeras limitações e imperfeições, que são muitas. Sim. Mas eu estou dando o meu melhor, no limite das minhas forças, para honrar cada voto desse. O seu, o voto de quem está nos assistindo, que porventura votou, e os que não votaram também. Porque você não deixa de ser porque a gente está representando o Ceará e é o diálogo. Eu sou do diálogo, eu gosto de conversar com direita, com esquerda, e eu acho que é importante isso nesse momento. Agora, tenho posições também firmes das causas que defendo e procuro defender, respeitando e ouvindo o outro lado sempre. Eu já ouvi sua opinião algumas vezes sobre a questão das pessoas colocarem rótulos nas outras. Você é direita, você é esquerda, e coloca esse rótulo, coloca numa caixinha e não quer mais conversar. Eu acho que isso, na minha cabeça, isso é um dos maiores maus que tem hoje no Brasil, porque a pessoa não quer conversar. E, por exemplo, hoje eu tenho uma teoria que eu ouvi, não lembro de quem, que é a teoria da caixinha de bombons. Por exemplo, se eu gosto tem a caixinha de bombons da Nestlé, da Garoto, né? Você não gosta de todos os bombons que tem ali dentro. Você pega um que você gosta, pega outro. E acho que na vida é assim. Todo espectro político tem coisas boas que você pode tirar e coisas ruins. Então, você tem que fazer a sua convicção. E essa polarização horrenda que está no Brasil, eu acho que é muito pela essa questão de querer colocar na caixinha. Você acha que isso é um grande mal que tem no Brasil hoje? Eu acho que cega. Tem aquela música do Nenhum de Nós, aquela música, mais o ódio cega, né? E a gente está consumido por isso. A gente tem que sair disso urgentemente. A minha ida para o Novo, eu acredito que dentro de um grupo que tem o Zema
por exemplo, o governador de Minas Gerais, que pegou um estado destruído e está fazendo o que está fazendo, né? Colocou as contas em dia, está fazendo uma gestão eficiente, com respeito ao dinheiro das pessoas, do contribuinte. Eu vejo que a gente precisa olhar para esse tipo de gestão. E o Novo tem essa marca. Sim. E eu acredito que a gente tem que sair dessa polarização, né? Entre os extremos. Eu acho que a gente tem que ir pelo caminho do meio, do diálogo. E eu vejo que o Novo é um partido muito coerente. Na política, Éric, você sabe, você conhece, é de uma família que tem essa marca. A gente precisa ter, político precisa ter coerência no pensar, no falar e no agir. Tem que ter esse alinhamento. E outra coisa, integridade, né? Com isso aí na política, é meio caminho andado, porque o resto é diálogo, é ver políticas públicas, E eu acredito que o Novo, ele tem essa marca, né, na questão da anticorrupção, as pautas deles, ele não abre mão das pautas éticas, sim, ele dá o exemplo no gasto com dinheiro público dos seus parlamentares. Eu, por exemplo, antes mesmo de ir no Novo, eu já faço isso, né? Por isso que eu me senti tão acolhido e estou em casa no Novo. Eu renunciei a todas essas mordomias e regalias que tem senador. Auxílio, não sei se você, aquilo. eu não sei se a pessoa, que quem está nos assistindo tem noção disso. Sim. O senador tem direito a um plano de saúde vitalício. Nossa. O senador tem direito a um apartamento funcional, que alguns são 4, 5 quartos, um negócio assim, para passar 2, 3 dias em Brasília no máximo. Auxílio mudança. Auxílio mudança. Sabe o que mais? Carro com motorista. Poxa, no tempo de Uber, no tempo que a gente está vivendo, né, desses aplicativos, você ainda tem um carro à disposição quando o cara passa 3 dias lá. Por que não pega um táxi, não pega um Uber? Sim. Por que não vai para uma pousada, não vai para um hotel, né? E sai muito mais barato e vende isso aí, esses apartamentos funcionais, vai ter gente feliz, vai ter imposto, vai ter, né? Resultado. Eu abri mão disso tudo em caráter irrevogável assim que ganhei a eleição aqui. Foi um compromisso que eu tive com o cearense. Se você pegar minhas propostas, está lá. Eu abri mão disso. Outra coisa, uso a metade do gasto com equipe dentro do gabinete. Que é a verba de aquelas verbas todas. Eu uso a metade daquilo e muitas nem uso. Dando exemplo, e conseguimos ter produtividade. Sim. Conseguimos. Outra coisa, dos 184 municípios do estado do Ceará, nós conseguimos agraciar todos eles com emendas parlamentares 100% transparente. O que é difícil, né? Sabe por quê? Porque geralmente o político, tem exceções. Ele manda para sua base. Ele manda para sua base, ele manda para os seus prefeitos. Eu não. Tem prefeito do PT, vários, todos, que eu mandei. Que aí você tem moral para conversar. Eu tô ajudando aqui independente de espectro político. É porque eu quero ajudar as pessoas. Sim. E se o cara foi eleito pelas pessoas, né, ele se comprometendo a aplicar aquele dinheiro, e eu fiz um convênio inédito, pioneiro, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, para cada centavo das emendas que a gente manda de lá, já foram 80 milhões de reais desde o início do mandato, passe pela fiscalização desses órgãos importantes. Então, a gente está conseguindo agraciar todas as prefeituras, as entidades, né, que são as entidades. Porque existe uma blindagem política. Sim. Eu não vou para a inauguração, eu respeito quem vá, mas eu não vou para a inauguração, porque o dinheiro é a minha obrigação. Sim. Daquilo, por que eu vou estar lá? Vai ficar o seu nome ligado a isso? Eu vou na obra, às vezes, vou lá, nem aviso, porque não deixa de ser e uma vou fiscalização. Depois para ver como é que está o dinheiro aplicado. Eu faço muito isso e presto conta nas redes sociais. Sim. Então, a gente está procurando fazer uma política diferente. Não é fácil. A gente é mal compreendido, né? Mas eu procuro receber todos os vereadores, todos os partidos, todos os prefeitos. Sabe que as portas do gabinete estão abertas, porque eu estou lá para servir o cearense. Você falou dessa mudança para o Novo agora. Recentemente existiu uma crítica, eu nem sou defensor do Novo, nem sou filiado ao Novo, mas existiu uma crítica em relação ao Zema, que ele aumentou os salários dos secretários e do governador, e a galera caiu em pau em cima, dizendo, o Novo aí. Eu vendo a cabeça e vendo a explicação, é que como é que você vai trazer quadros bons? Acho que o salário do governador lá era 18 mil, 14 mil. Como é que o salário do estado como Minas Gerais é 14 mil? Não existe. E pouca gente sabe. O Zema, ele doa.
Sim. Né? Ele nem usa. Né? Independente disso, para você trazer bons quadros de gestão administrativa, exato, né? Exato, eu estou falando dele. Mas os secretários, ele precisa ter um time para fazer as mudanças que ele está fazendo lá. E parece, esses dados aí, que o estado de Minas Gerais era um dos que mais pagava mal os secretários no Brasil. Defasado, e ele recuperou, né? Ele tem meritocracia lá. Então, vamos pegar, meu amigo, você estando na política, se um dia você for para a política, eu vejo que você é um cara muito inteligente, que conhece e vontade de ajudar, vamos pegar qualquer coisinha para... Por exemplo, ontem, nesses dias, eu fui entregar lá para o ministro dos Direitos Humanos, no Senado Federal, uma causa comissão de direitos humanos. Certo. O ministro foi lá, Silvio Almeida, e eu fui entregar. Eu até trouxe aqui. Eu sempre ando com ele. Que é uma coisa que você faz rotineiramente, sempre né? Fiz, há 20 anos. Eu já entreguei para ministro de Supremo Tribunal Federal, em sabatina, ao vivo, para o Brasil todo. Eu já entreguei para parlamentares, para senadores. Isso antes de ser político partidário. Antes. Quando eu entrei, também continuei fazendo. Sim. Então, aqui é uma réplica de um bebê de 11 semanas de gestação. Tá certo? É o período que é feito o aborto. E já está o fígado formado, os rins, está tudo aqui constituído. O ministro dos Direitos Humanos estava lá, que é uma pasta que tem tudo a ver com o direito humano básico, que é o direito humano à vida. Eu fiz algumas perguntas sobre ditadura, né, o alinhamento do governo Lula historicamente, com Cuba, com Venezuela, com Nicarágua, o pessoal fechando empresa igreja, canal de televisão, perseguindo o jornalista. E que direito humano é esse? Cadê o Lula para falar? Cadê o Ministério? Eu perguntei isso respeitosamente. Se você pegar o vídeo, você vai... Eu perguntei respeitosamente. Aí, quando entrou na questão do aborto, da vida, era a outra pergunta que eu tive. Ministro, o senhor me permite? Eu queria entregar... Quando eu estava chegando, ele disse, não me entregue, não. Isso nunca tinha acontecido. Eu até fiquei parado, eu digo, rapaz... Porque você já fez outras vezes, e todo mundo recebeu. Públicos. Todo mundo recebeu. Até pessoas que não concordam, porque é um símbolo. Sim. Aqui é um símbolo mundial pró-vida. Todo mundo que abraça essa causa, isso aqui faz parte. E ele ficou nervoso ofendido, na hora, né? Se sentiu ofendido, e eu pedi desculpa. Eu disse, ministro, se o senhor se sentiu ofendido, eu pedi desculpa. Né? E ele me mostrou ali, com todo respeito a quem pensa diferente, uma intolerância muito grande, porque ele não é ali o Silvio Almeida. Sim. Ele pode até ter direito de negar, né, como a pessoa, o cidadão Silvio Almeida. Mas ali ele é ministro teu. Ele é ministro meu. Ele é ministro de quem está nos ajudando aqui, de quem está assistindo. Então, você pode concordar comigo com essa causa ou não, mas se tem no Brasil pessoas que concordam que devemos defender essa vida da mulher, porque a mulher sofre consequências mentais, psicológicas, emocionais e até físicas quando faz o aborto. O índice de depressão, ansiedade, envolvimento com álcool e drogas e suicídio é muito maior na mulher que faz o aborto do que na mulher que não faz. Então, são duas vidas que estão em jogo. Quando eu mostro isso aqui para ele, né, ele não respeita essa parcela maior da população, que a maioria da população defende a vida, é contra o aborto, ele recusa. Então, ali... Você acha que foi um mal-entendido da parte dele, de não entender o contexto, ou realmente ele pensava que o senhor estava indo para cima dele, dar aquela famosa lacrada da internet, e ele quis reverter o jogo? Eu vejo ali que o choque de realidade foi muito grande, né? Quando a gente vê, porque isso aqui é a materialização de uma causa. Sim. Como ele é defensor do aborto, né? Ele já deu entrevista sobre isso, aquilo para ele é um choque muito grande com uma coisa que você não quer ver, é uma verdade que você não quer ver. Então, e ele revelou lá, ele deu uma escorregada, ele disse, né? Mas a minha filha vai nascer, eu não vou... Mas ele viu isso aqui no ultrassom. Isso, né? Ele viu isso aqui na ultrassom da esposa dele. Sim. Então, quer dizer, foi algo um pouco desrespeitoso, porque ele estava na casa da gente, né? Ele foi convidado para a casa da gente. Quando eu volto, e aí a mídia cortou, sim. Quando eu volto para a mesa e falo para ele, peço desculpa e tudo, eu disse o seguinte, ministro, me passa uma incoerência muito grande. Né? Não o seu ato, que eu respeito, mas o seu governo, o seu presidente da República, o Lula,
Ele declarou agora, 5 meses atrás, durante a campanha, que era contra o aborto. Ele fez uma carta, Eric, aos cristãos, dizendo o seguinte: eu vou respeitar, mais ou menos assim, eu vou respeitar a vida em todas a vida plena em todas as suas fases. E logo em seguida o Ministério da Saúde dele saiu de um acordo lá importante. Pronto, você tá bem informado. Saiu de um acordo do Consenso de Genebra, que é o maior consenso pró-vida do mundo, 50 países, o Brasil sai, e ele fez algo pior, o governo Lula. Para você ver como está atuando a favor do aborto. Ele simplesmente revoga uma portaria que existia no Brasil, que a mulher que é violentada, que é um sofrimento, uma dor muito grande da violência, ela não vai precisar mais fazer o boletim de ocorrência. É porque tem o aborto permitido naqueles casos legais, são três situações. Perfeito. Esse você não é contra. A gente não quer mexer nisso, né? A gente quer apenas conscientizar as pessoas, né, pró-vida. Mas essas mulheres têm um direito e ninguém está querendo. Só que o presidente Lula, o Ministério da Saúde e o ministro de Direitos Humanos ficou calado, não se manifestou, revogam uma portaria que ela não vai precisar, a mulher, fazer o boletim de ocorrência para prender o estuprador. Nossa. Ou seja, esse estuprador vai ficar livre para fazer isso. Então, qual é a mensagem que passa? Passar a mão na cabeça de bandido, de criminoso. Então, esse tipo de coisa me deixa muito preocupado. Eu acho que toda essa polêmica, se uma vida for salva por causa desse bebezinho que eu já mostrei a nível nacional tantas vezes, e desses dias eu estou fazendo direto, se uma vida for salva, já valeu a pena. Se o sofrimento de uma mulher for poupado porque não fez o aborto, que tomou consciência, já valeu a pena, e eu espero que essa hipocrisia do governo fique clara, e que ele pregou uma coisa na campanha e está fazendo outra nessa causa e em outras causas também que você tem acompanhado. Senador, você acha que, acompanhando, que eu acho que o senhor acompanha, como é a política em outros países, você acha que no Brasil a gente falar tanto de pautas, de costumes, que são coisas inflamadas, porque envolve paixão, envolve religião, outros não, às vezes deixa de lado um pouco do que precisaria ser falado para a administração pública, os problemas reais do Brasil, né? Que a gente fala, falta saneamento básico em várias cidades do Brasil. Você acha que, eu acho importante, mas você acha que isso não toma mais espaço do que deveria? O espaço democrático tem muito espaço democrático, e essas causas revelam muito do caráter, revelam muito dos valores, dos princípios, né? E a ciência está a favor da vida. Né? Você pegar esse bebezinho que eu mostrei aqui, que eu quero até lhe dar de presente, ficar para você, e você pode até recusar, não, porque mas não é ministro, você não é ministro ainda. Meu pai é ginecologista, já vi muito isso aqui. Pronto, exatamente. Obrigado. Então, com 18 dias da concepção, bem pequenininho, um grãozinho de areia, um grãozinho de feijão, já tem um coração batendo. A ciência está junto. Agora, a pergunta que você fez, do dia a dia das pessoas, saneamento, questão da fome que tá batendo, problemas de violência que ninguém aguenta mais, saúde. Eu fui no Hospital Alberto Seib na Páscoa, agora no domingo de Páscoa, e vi o que aconteceu lá, as pessoas na maca. Eu nunca vi, parece cenário de guerra. Não sei se você, você teve lá. Você acha que isso não está saindo do debate? Não sai. Coisas? Eu acho que tem espaço, por isso que existe uma comissão de direitos humanos, por isso que existe uma comissão de saúde no Senado, a CCJ. Sim. Isso tem que ser tratado paralelo, né? Todos esses assuntos são importantes e eu tenho foco neles também. Sim. Vou lhe dar um exemplo, bem prático. Essa questão do Hospital Infantil Alberto Seib. Eu vi aquela cena no domingo de Páscoa, as crianças, conversei com os pais, com as mães, de vários locais do Ceará, estavam lá. E eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Cheguei no Senado, na segunda-feira, já fiz um requerimento para a gente fazer uma audiência pública do Senado no Ceará. Olha que coisa linda. E existe essa possibilidade. Existe, né? Essa possibilidade. Olha que eu já fiz na Enel. Lembra da história das tarifas da Enel, da questão do serviço pessimamente prestado na época, que inclusive depois gerou uma CPI. E, inclusive ela resolveu sair do estado e de outros estados também, né? Isso, olha aí, ali começou, pode pegar. Foi aquela nossa audiência pública que eu trouxe o Senado
para cá para fazer uma audiência pública transmitida para o Brasil inteiro. Chamei a Enel, chamei as autoridades, chamei o povo. Eu queria fazer a mesma coisa aqui. Sim. Aprovei o requerimento. Ainda bem que você está sentado. Começa a programar, consegue o documento da Assembleia Legislativa dando ok para realizar. Lá na Assembleia. Lá na Assembleia, o Senado vindo para cá. Sim. Começa a gerar um zum que os senadores do Ceará não estavam querendo, porque isso é uma questão local. Que não ia deixar de dar um holofote grande para a causa, né? E eu fui lá no Cid Gomes, senador Cid. Sim. E disse, senador, isso aqui é uma coisa importante, isso aqui não é política, ninguém está fazendo política com isso. É técnico, vamos buscar... Não, mas isso é uma coisa local. Mas é a União, é tripartite. O dinheiro da União, tem dinheiro do Estado, tem dinheiro da Prefeitura. A Prefeitura e o Estado não estão se entendendo. Estão se degladiando os dois. As crianças estão sofrendo, os pais estão sofrendo. Não, mas eu não concordo. O presidente da comissão, que é do PT, o Paulo Paim, ficou numa saia justa, porque tinha aprovado o requerimento, falou que era importante, mas disse, olha, vamos tentar um acordo aqui. E eu não sou de forçar a barra. Né? A gente tinha vamos fazer, mas ia ficar não ia ter a harmonia. Dá para dizer que você escolhe as batalhas que você quer lutar? A gente acha que faz parte, né? Mas a gente tem que entregar a verdade. Sim. Resultado da história. Foi cancelada a audiência no Ceará. Eu aceitei que a gente fizesse no Senado um acordo, porque senão poderia nem existir, entendeu? Mas a gente perde a oportunidade, o começo do programa, volta à fita, o que é que a gente disse? Sociedade está apartada do Senado, não confia no Senado, está longe demais lá em Brasília. Eu quis trazer para aproximar, para a gente fazer as pazes com a sociedade. Não deixaram fazer. Essa politicagem, essa cegueira... Isso é um exemplo, né? É um exemplo do que está. Mas a gente está em muitas causas juntos aí para trabalhar pelo Brasil e o cearense sabe que pode contar comigo. E, senador, eu queria conversar com você sobre... Muita gente vem falando do surgimento dessa nova direita, né? De 2014, 2016 para cá, né? Eu queria entender do senhor, você faz parte, claro, dessa nova direita. Não acho que o senhor se considera um bolsonarista, né? Porque, ao meu ver, os bolsonaristas são aqueles que... Qualquer coisa que você fale contra lá já vira inimigo. Então, tem isso. Mas eu queria ver... com seus olhos, como você vê essa nova direita? Porque a gente pode dizer que a esquerda ela é unida há muito tempo e sabe fazer as suas atuações, suas defesas. A direita, a gente pode dizer que está ressurgindo ou sempre existiu? Eu acho que a grande esperança, repito, com todo respeito a quem pensa diferente, é o Novo, esse partido que eu estou, porque ele é um partido que está passado na casca do alho, né? E tem pautas muito bem definidas, liberais, éticas, né, e que tem feito um trabalho coerente. Eu vejo que o Bolsonaro, né, eu tenho discordâncias dele, e deixei claro isso na CPI que teve da pandemia, né, em várias outras situações, como a Lava Jato, que eu acho que os três poderes da República enterraram a Lava Jato, o poder executivo, o poder legislativo, que eu faço parte, votando aquele abuso de autoridade ali nas pressas, assodadamente, e o STF nem se fala, né, com as decisões, com a insegurança jurídica, enfim. E eu vejo que o governo errou muito o Bolsonaro, mas tem um lado positivo dele, né? O que o Bolsonaro, em muitas falas equivocadas durante a pandemia, por exemplo, se pronunciava, o governo fazia de outra forma, fazia da forma correta. Então, quer dizer, um legado que a gente possa deixar, não apenas as estatais dando dinheiro, né? O respeito ali, vamos dizer, sem aquela questão da corrupção institucionalizada que a gente não viu. A gente viu um governo trabalhando na maior parte, né? E eu pedi mais investigação na Covaxin durante a CPI, mas na maior parte, sem nenhum escândalo de corrupção. E eu pego e vejo que ele deixou um grande legado, que foi resgatar as pessoas para a política. Você vê hoje um ativismo, só que a gente tem que ponderar, por isso que é importante bom senso, o trabalho. Né? O bom senso, que eu acho que vai triunfar. É difícil de ver, né?
Mas ele levantou muita gente para gostar de política, para acompanhar a política, para participar da política. E isso é importante. Agora, eu acredito que novas lideranças estão chegando, né? A gente está vendo o Zema com esse trabalho. Eu acho que o Brasil vai caminhar para um nome mais por esse caminho da gestão. Um ponto positivo que dá para atribuir a ele, diferente do Lula, é que ele deixou surgir várias lideranças abaixo dele. Tarcísio está aí, né? O Zema, apesar de não ser que foi ele criado, mas veio o Rogério Marinho, veio outras lideranças aparecendo ali que ele deixou dar luz. Já o Lula, não. Se não for ele, não deixa surgir ninguém. Inclusive, eu acho que a esquerda, quando o Lula, né, sei lá, quando passar dessa para melhor, né, vai ser difícil de indicar quem é a nova liderança lá, porque ele não deixa nascer, né? Você falou bem, uma marca do Bolsonaro foi o profissionalismo. Na maioria dos ministérios, você tinha ali a meritocracia, você tinha ministros trabalhando com metas e tudo. O Lula é aquela coisa que a gente já sabe, só que ele veio muito pior do que a gente já sabia. A gente deduzia, mas ele veio com espírito de vingança, de rancor, de perseguição. Tá aí essa PL de fake news. Tá aí, agora ele estava sabotando a CPMI até um dia desses, quando se revelaram as imagens escondidas, que ele decretou o sigilo, né? Quando vazaram o relatório da ABIN. E aí agora ele quer dominar a CPMI, quer colocar o presidente para sabotar, para não investigar. A gente sabe que foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, 3 instâncias, dezenas de juízes, né? E, infelizmente, ou a gente aprende, meu amigo, pela dor ou pelo amor. Mas a gente parece que escolheu a dor, que o governo que está fazendo tudo ao contrário do que dizia que ia fazer, que ia pacificar o país. A gente vê o contrário. A lei das estatais, que você falou há pouco, o marco legal do saneamento, né, que foi uma conquista, já tinha 90 bilhões investidos, chegando mais. E a gente vê o governo por politicagem, para colocar cooptação, para dar carguinho para a companheirada. Ele vai mudar, o marco do saneamento, a mesma coisa, né? Então, é difícil isso, mas a gente vai continuar denunciando, pode ter certeza, vai continuar resistindo o máximo que a gente puder. Sobre essa CPMI que foi instalada agora e vai começar os trabalhos sobre os atos de 8 de janeiro, na minha cabeça, eu queria ver se o senhor concorda, eu acho que o movimento estava indo lá para protestar de alguma forma. E, na minha visão, isso aqui é a visão minha do Eric, tinha alguns infiltrados lá que viram facilidade para invadir e o grupo caiu na casca de banana e foi, ao meu ver. Eu acho que foi isso que aconteceu. E o lado do governo facilitou, né, o acesso para exatamente ter essa imagem e depois querer unir os 3 poderes, como a gente viu, né, logo em seguida. O que você acha dessa, não diria teoria da conspiração? Não, tem muita gente que acredita nessa tese, que é a fome com a vontade de comer, né? Uma coisa, o efeito manada, que foi, e eu acho que o Bolsonaro errou nesse aspecto, porque era para, como líder, ter mandado as pessoas para casa desde o início, ter reconhecido a derrota, né? Isso aí contribui para uma situação não positiva, uma atmosfera não positiva, mas, ao mesmo tempo, muito me estranha o governo, que estava, segundo parlamentares, lá na Câmara dos Deputados, o governo Lula oferecendo emendas milionárias, dezenas de milhões de reais para cada parlamentar tirar a sua assinatura, sem falar nos cargos federais oferecidos. O governo fez de tudo para evitar essa CPMI. Quando viu que não tinha jeito, a pressão popular grande, o governo agora quer ocupar, é favor, mudou o discurso. Sim. Né? Então, vai chegar para Boi de Piranha só o G Dias lá, né? Pois é. Então, por que está assim? É o quê? É porque deixou acontecer? Você não pode esquecer, e é aí que a gente vai investigar, você não pode esquecer que a ABIN avisou 2 dias antes que o objetivo daqueles atos do domingo, isso na sexta, sim, que o objetivo dos atos no domingo, eles estavam monitorando, tinha gente com arma, tinha gente assim, e que o objetivo era destruir fisicamente o Senado, a Câmara, o STF e o Palácio do Planalto. Ou seja, tinha informação. Tinha informação. Por que o governo não agiu, Érico? Por que o governo fez foi o inverso.
Em vez de reforçar a segurança, ele desmobiliza horas antes do ataque, cara. E pelo amor de Deus. Vídeos, né? Não. E os vídeos, a gente tem que ver aquelas pessoas que aparecem no vídeo se estão no inquérito lá do Alexandre de Moraes. Boa, não cadê? Nisso, não, claro, ele tem que ticar um a um. O cara do relógio tem lá. que ticar um a um. Quem é esse cara? Tá cato? Cadê ele? Ele tá lá no presídio. Eu fui na Papuda, tá? Sim. Eu fui visitar, eu fui na colmeia, né? E eu digo pra você o seguinte, a verdade precisa vir à tona, né? Não pode ser narrativa. O Brasil hoje é de narrativa. Doa a quem doa. Quem errou, seja de direita, seja de esquerda, seja infiltrado, seja por ação, seja por omissão, tem que pagar. A gente tem que passar esse país a limpo. Chega do Brasil ser país de narrativa, cara. Sim. E aguenta mais isso. Quem quer controlar a narrativa quer ganhar o discurso político, né? Exatamente. E, senador, eu queria falar um pouco com o senhor sobre também, a gente falou também da nova direita, mas eu queria falar desse tensionamento das instituições, principalmente do Legislativo com o Supremo. Se a gente fosse falar aqui, ia dar 10 episódios para elencar ali vários episódios que a gente pode dizer que o Supremo passou do limite, né? Um que vem à minha cabeça agora, durante as eleições, pode censurar até o dia, depois não pode, né? Aquilo ali foi um dos mais vergonhosos. Mas, na sua qual a solução, a não ser conchavos políticos, para não ter esses tensionamentos entre os poderes da política do Brasil? Essa sua pergunta é a pergunta do 1 milhão, né? Mas eu acredito que é possível. Eu acredito que o sistema é muito bruto, viu, meu amigo? O sistema é bruto, o sistema é muito bruto. Mas sempre há uma luz, né? Tem gente de bem em todo lugar. Você pergunta no governo Lula, tem gente de bem? Tem gente de bem em todo lugar. Tem gente de bem no STF, tem gente de bem... eu vou até além, eu acredito que a maioria das pessoas são pessoas de bem, mas tem muitos que são tímidos, que vê os corruptos, vê aqueles mais atuantes agirem e fica com medo, entendeu? E essas pessoas de bem, eu quero fazer um convite. Entre na política, né? É importante você participar, senão como é que a gente vai mudar essa roda? Essa roda vai girar, tem que quebrar um pouco isso aí. Então eu vejo, por exemplo, que o Bolsonaro, quando entrou com aquela popularidade que ele entrou, tinha certas coisas que ele podia ter feito sem se submeter a certas situações, né, de acordos, e fazer, né? Trouxe o Centrão para dentro do governo, né, de uma forma assim, de entregar a chave da cozinha, né? Graças a Deus conseguiu manter os ministérios ali mais técnicos e não aconteceram escândalos, mas a gente tem que acreditar no ideal e ir até o fim. E a população faz o julgamento. A população, eu acho que é o grande aliado de quem quer fazer o bem. Está aí o Zema. O Zema fez o que fez, cortou custos e tudo com apoio da população. Sem fazer marketing, sem fazer alarde, trabalhou. Trabalhou. Né? Então é possível? Sim. É possível. Por que a gente não pode repetir isso no Brasil? Sim. Senador, eu queria passar mais várias horas conversando com você, mas sei que seu tempo é ouro. Queria começando a agradecer aqui, mas eu sempre gosto de encerrar o episódio fazendo um bate-bola rápido que eu falar, que vem na cabeça, você manda brasa. Um hábito. Um hábito, caminhar. Caminhar. Faz isso parecer, né? Tem algum filme ou série que você indicaria, que você gosta muito? Rapaz, tem tanta coisa, mas vamos lá. Assim, uma série que mexeu muito comigo é a série da Lava Jato. Né? A gente viu ali, acho que é na Netflix. Sim. Aquilo ali é algo que mostra que a justiça pode ser para todos. Boa. Tem alguma frase que o senhor se identifica ou que te representa? Tem uma frase que eu gosto muito, que é do Edmund Burke, o estadista irlandês, que para mim é uma inspiração, até para entrar na política, no Fortaleza, também pensei muito nisso, que é o seguinte, ele diz que o mal só triunfa quando os bons cruzam os braços, né? Então, quando as pessoas de bem se juntam, o mal bate em retirada. Eu acredito muito nisso. Bom demais. A gente vai colocar aqui as redes sociais do senador, Eduardo Girão, acho que é Eduardo Girão Oficial, né? Vai estar aqui no YouTube. E eu queria que o senhor mandasse uma mensagem final para o pessoal que está aí,
que não gosta de política. Hoje em dia o brasileiro está mais envolvido, está mais antenado, sabe a composição do STF, às vezes não sabe nem mais da seleção brasileira, mas sabe a composição do STF. Mas tem muita gente que se afasta. O que você diz para essas pessoas? Primeiro eu quero dizer para você, tá certo? Muito obrigado pelo convite, me senti muito à vontade aqui, né? Parabéns pelo trabalho. É o 46º programa, né? E já está dando a repercussão. Eu já ouvi falar sobre o programa, muitas vezes já assisti alguns trechos. E eu queria dizer para você que está nos assistindo, seja fortalezense, cearense, de fora do nosso estado, brasileiro, eu sei que a amplitude é grande desse podcast, não desista da política, né? Não desista da política. É possível, a gente tem exemplos que é possível, né? E eu queria lhe convidar para participar, independente de partido, tá? Se você se identifica com um partido de esquerda, vai, né? Se você se identifica com direita, de centro, enfim. Mas é importante que você participe, sempre com respeito ao divergente, mas procurando defender o que é o correto, né? Então, eu te convido para ser esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, de pacificação que o Brasil precisa. Chega de briga por política, e a gente precisa caminhar rumo à solução dos problemas. Bom demais. Senador Eduardo Girão, muito obrigado por topar bater esse papo na boa. Aqui é um podcast leve, sem frescura. Você que está chegando agora, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que ajuda demais no nosso trabalho. E a casa está aberta, viu, senador? Quando quiser voltar para falar de qualquer assunto, a gente vem aqui, passa o tanto de tempo que você precisar para a gente falar de temas que são importantes para o Brasil. Beleza? Obrigado. Deus abençoe. Tamo junto, galera. Até a próxima.